Irmão Sol com Irmã Luz, trazendo o dia pela mão. Irmão Céu. Francisco nasceu em Assis, na Itália, entre 1181 e 1182. Era filho de Pedro Bernardone, um comerciante de tecidos bem-sucedido, e Pia de Bourlemont, originária de uma família nobre da Provença, na França. Na juventude, Francisco era muito rico e vivia uma vida de ostentações. Por outro lado, assumir os negócios de seu pai não lhe despertava o interesse, muito menos uma vida de estudos. Como um jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar um título de nobreza e se tornar cavaleiro através de atos heróicos em uma das frequentes batalhas que aconteciam no período. Por volta do ano de 1202, um conflito eclodiu entre as cidades de Perúgia e Assis, e Francisco, com suas ambições, acabou por se inserir nos combates. Ao final da batalha, o jovem Francisco acabou por ser capturado e feito prisioneiro em Perúgia. Enquanto estava na prisão, Francisco encontrou uma Bíblia com os evangelhos traduzidos para sua língua e dedicou-se à leitura, iniciando assim o seu processo de conversão espiritual. Após um ano, Pedro Bernardone descobre onde seu filho estava e vai resgatá-lo. Retornando para casa, Francisco passa por um longo período de repouso, se recuperando de uma doença e do tempo em que passou preso. Certo dia, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender seus bens e distribuir aos pobres, conforme leu nos evangelhos. Ele então foi à loja de seu pai, pegou todas as moedas de ouro que encontrou e distribuiu para os mendigos da cidade. Além disso, recolheu diversos tecidos da loja de seu pai e os deu às pessoas que passavam pela rua. Quando seu pai viu o que estava acontecendo, ficou furioso e decidiu levar Francisco a julgamento. Assim, Francisco foi convocado para comparecer perante o bispo de Assis e toda a população para explicar as suas ações. Aproveitando a ocasião, ele manifestou a sua intenção de viver radicalmente o Evangelho, renunciando a todos os bens materiais, inclusive suas próprias roupas. A partir deste momento, afastou-se de sua família e amigos e entregou-se a uma vida de simplicidade e pobreza, levando o Evangelho a toda criatura. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, porém sua mensagem e testemunho de amor a Deus tocou a muitos. Dessa forma, não demorou para que outras pessoas se juntassem a ele. Num dia simples, mas muito especial, no momento em que Francisco rezava sozinho nas ruínas da igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por 3 vezes a frase: "Vai, Francisco, e repara minha casa, pois veja que está em ruínas." Ele, e com a ajuda de seus companheiros aos poucos, reconstruiu a igreja de São Damião. As atividades realizadas por Francisco e seu grupo não eram aceitas por todos, especialmente pela própria igreja, que, inicialmente, se mostrava resistente ao estilo de vida radical e aos ideais de pobreza e reforma da ordem recém-formada. Então, para legitimar suas crenças e métodos, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo e reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a Igreja. Por isso, deu a seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial.
Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o evangelho nas igrejas e fora delas. 2 anos antes de sua morte, tendo Francisco se retirado ao Monte Alverne, na Toscana, pôs-se em profunda oração e foi objeto de uma célebre graça. Na figura de um serafim de 6 asas, Nosso Senhor crucificado apareceu a Francisco, conversando com ele de maneira afetuosa. Após este encontro, Jesus deixou impresso em seu corpo os sagrados estigmas da paixão, as feridas de Cristo nas mãos, nos pés e no lado. Estes eram os sinais de profunda identificação com o sofrimento de Cristo e sua união espiritual com ele. Dessa forma, Francisco, que tanto desejava assemelhar-se a Cristo, recebeu mais uma marca de semelhança com o Divino Salvador. São Francisco de Assis manifestava seu amor a Deus por uma alegria imensa, que se expressava muitas vezes em cânticos ardorosos. A quem lhe perguntava qual a razão de tal alegria, ele respondia: ela deriva da pureza do coração e da constância da oração. No verão de 1225, Francisco esteve tão enfermo que seus companheiros o levaram ao médico do Papa, Henriette, e lhe disseram que restava apenas 1 semana de vida. Em seguida, pediu para ser levado a Porciúncula. Bem-vinda, irmã Morte. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos de idade, depois de escutar a leitura da Paixão de Nosso Senhor. Ele queria ser sepultado no cemitério dos criminosos, mas seus irmãos o levaram em solene procissão à igreja de São Jorge, em Assis. Francisco foi canonizado rapidamente, apenas 2 anos depois de sua morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. A rapidez de sua canonização é um reflexo de seu profundo impacto na Igreja e sociedade da época. Assim, para honrar sua vida e glória, sua festa litúrgica é celebrada mundialmente no dia 4 de outubro. Onde houver tristeza, que eu leve alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é